Minha gente, eu chamo sua atenção agora porque vamos falar do caso Tonho de Dedé. No final do mês passado, a polícia queria saber quem matou o ex-vereador de Riachão do Dantas, Antônio Rodrigues da Costa, conhecido, como vocês já sabem, Tonho de Dedé. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo. Ficou internado no Hospital Governador João Alves Filho durante 13 dias. Morreu no dia 21 de junho. A polícia desvendou o caso. Caso que está nas mãos do repórter Ícaro Novaes desde o começo. Me lembro muito bem você ouvindo o apelo da família, Ícaro. E agora, qual a motivação desse crime? O que é que aconteceu com esses suspeitos? Detalha pra gente, por favor. Boa noite. Boa noite, Mariana, mais uma vez, boa noite para quem nos acompanha. Mariana, de fato, essa semana tem sido uma semana, dá para dizer, de alívio, não de fim do sofrimento, porque a família do ex-vereador do município de Riachão dos Dantas, o Tonho de Dedé, ela não terá de volta a presença daquele idoso que era um patriarca da família, que era uma pessoa que todos relataram que era um idoso cheio de saúde, que gostava muito de cuidar daquela pequena chácara que ele tinha ali no povoado campestre, onde ele foi vítima desse crime. Mas um alívio eu digo justamente porque agora o apelo que eles vinham fazendo nesses últimos dias por justiça, ele hoje teve, nessa semana, teve um ponto importante, que foi a localização dos autores desse crime, de acordo com a polícia. A gente vai recapitular um pouco esse caso, Mariana, porque no dia 8 de junho, o que aconteceu? Uma confusão ali nas redondezas da chácara do Tonho de Dedé estava acontecendo. Dois irmãos, e eu peço para a gente reforçar essa informação e lembrar desses dois irmãos, que daqui a pouco a gente vai fazer o link com essa informação. Esses dois irmãos estavam agredindo um homem que tem problemas, sofre com problemas mentais, e esses dois irmãos, na verdade, essa vítima que estava ali sendo agredida por esses dois irmãos ali no povoado campestre, ela correu para a área da chácara do Tonho de Dedé. O Tonho de Dedé, vendo aquela situação e querendo evitar que ali acontecesse um homicídio por agressões ou uma justiça com as próprias mãos, que esses irmãos estariam tentando praticar, ele abrigou esse homem que estava sendo agredido. Em função dele ter intervido naquela confusão, esses dois irmãos ficaram extremamente furiosos com o Tonho de Dedé, inclusive fez ameaças. E ali a confusão cessou. 2 horas depois, Mariana, já no cair da noite, era por volta das 7 horas, inclusive as imagens a gente exibiu aqui no Cidade Alerta ao longo das últimas semanas. O Tonho de Dedé estava dentro da sua residência quando foi surpreendido por dois homens em cima de uma motocicleta que invadiram às pressas a residência dele e efetuaram 2 disparos de arma de fogo. Um dos disparos atingiu o crânio do idoso e o outro disparo atingiu a região da perna. Ele foi conduzido ao Hospital de Urgência de Sergipe e ficou lá 13 dias internado. Foi lá, inclusive, que a gente conversou com o filho dele, o Júnior, que contou na época que o idoso, de acordo com os médicos, estava fora do risco de algo mais grave. Ele estava na ala vermelha, mas estava sendo monitorado e só estava havendo uma avaliação se ele passaria por um procedimento cirúrgico ou não, porque a bala estava alojada no crânio, mas que inclusive o idoso estava verbalizando. Só que de repente no 13º dia ele se agravou dentro do hospital e acabou falecendo, uma morte que causou uma comoção muito grande no município de Riachão de Dantas, que reflete muito como o Tonho de Dedé era querido naquela região. E aí começou uma investigação policial para localizar os responsáveis por aquele crime, porque começou com uma tentativa de homicídio que se consumou 13 dias depois, após o Tonho de Dedé falecer no hospital. Nós ouvimos, inclusive, o delegado que foi responsável por parte da condução desse inquérito policial, que disse que tinha informações muito avançadas sobre a autoria desse crime e que, claro, os dois irmãos que estavam envolvidos naquela confusão horas antes do Tonho de Dedé ser atingido pelos disparos, era, claro, pessoas que estavam ali no rol de suspeitos. Bom, Mariana, essa investigação ela foi conduzida e nesta última quarta-feira, numa troca de informações entre as polícias civil e militar, foi montada uma operação e esses 2 suspeitos foram localizados lá no município de Propriá. A gente vai ouvir agora, Mariana, o tenente Teófanes, da Polícia Militar, que tem as informações de como se decorreu essa ação policial que aconteceu nesta última quarta-feira lá no município de Propriá. Vamos conferir. Infelizmente, no dia 8 de junho de 2025,
Um senhor de 70 anos, ex-vereador de Riachão do Dantas, foi vítima de um crime bárbaro de um homicídio. Imediatamente, as guarnições da Polícia Militar e da Polícia Civil iniciaram diligências que culminaram com a expedição de um mandado de prisão. No dia de ontem, dia 2 de julho de 2025, as guarnições do BPAT se dirigiram à cidade de Propriá, aqui em Sergipe, para cumprir esse mandado de prisão, em virtude de informações a respeito de esse indivíduo de alta periculosidade estar no município de Propriá. Imediatamente, as guarnições procederam à localização do endereço e lá chegando, de fato, verificaram que esse indivíduo estava nesse imóvel. Ao perceber a presença das guarnições da Polícia Militar, esse indivíduo tentou sair pelos fundos da residência e descumpriu as ordens da equipe policial, efetuando inclusive disparos de armas de fogo. A Polícia Militar teve que revidar essa injusta agressão para proteger a vida dos integrantes da polícia e, infelizmente, esse jovem veio a óbito. Destaca-se que com ele estava o seu irmão, que era um menor de idade e que foi devidamente apreendido e apresentado aos órgãos competentes para as posteriores diligências. A guarnição da Polícia Militar e da Polícia Civil integradas para solucionar um caso tão impactante quanto esse, mostra a força da segurança pública do Estado de Sergipe. Portanto, essa ação integrada entre as polícias permitiu localizar essa dupla que, para a gente entender, já tinha se deslocado do município de Riachão do Dantas, lá do povoado campestre, onde eles dois moravam, e era uma dupla que já estava abrigada, por exemplo, no município de Propriá, porque sabia que a polícia já estava atrás deles, que sabia que a polícia tinha informações muito claras de que eles eram responsáveis por esse crime. E aí, nessa operação policial, como o tenente da Polícia Militar informou aí, o Tadeu, e aí eu chamo a atenção, porque a gente conseguiu confirmar há pouco com a Secretaria de Estado da Segurança Pública, com o delegado que foi responsável pela condução do inquérito, de que esses dois homens localizados em Propriá, de fato, são os dois irmãos que estavam envolvidos na confusão 2 horas antes do Tonho de Dedé ser atingido pelos disparos. Eram os irmãos que estavam agredindo um homem com problemas mentais naquele momento ali em que o Tonho de Dedé interviu. Então, ou seja, eles revoltados pelaquela intervenção do Tonho de Dedé, eles 2 horas depois, eles se armaram e foram até a casa do idoso para poder efetuar os disparos e 13 dias depois provocar a morte do idoso, Mariana. Vale destacar aqui que o homem que morreu no confronto com a polícia, ele já tem a identificação preliminar dele, é o Tadeu, e o outro adolescente, ele foi detido, ele foi, na verdade, vai cumprir o mandado de internação provisória, que também já havia sido expedido pelo Poder Judiciário. Então, como eu disse, Mariana, é um momento de alívio para a família que nessas últimas semanas cobrou bastante por justiça, sobretudo porque naquela região, povoado pequeno, povoado campestre, todos já tinham a informação muito clara de que os dois irmãos eram os responsáveis por esse crime. Mariana, com você no estúdio. Oi, Ícaro, eu te agradeço, viu? A gente está aqui com imagens dele. A gente tem esse compromisso com o nosso público de mostrar o começo da história, o desenrolar e o desfecho também.